Ele, da família em Cristo Jesus. Fala, meu povo, beleza? Aqui com vocês novamente, Silvio Micheletti. Lucas. E nós estamos começando aqui o nosso Elim Podcast. E hoje com um convidado muito especial. Uma pessoa aqui que já começou... antes da gente começar, a gente já estava dando risada. Vocês vão saber no decorrer o porquê. Mas estamos aqui com o nosso querido Anderson Micheletti. Prazer. Opa, satisfação em estar aqui. Muito bom, muito bom. Tô feliz já. principalmente que a pauta parece ser muito boa. Bom, antes de começar, a gente precisa falar dos nossos apoiadores. Estamos aí. Como vocês, se vocês assistiram os outros dois podcasts, o primeiro e o segundo, nós estamos aqui com os nossos apoios, que é a Associação A Casa do Pai e temos a Comunidade Terapêutica Conquista. E, obviamente, Igreja Elim, que aí é o principal carro-chefe aí do nosso podcast. E temos também Groove Music, Amém, Opa. Produções, Ô, louco. que não está ali ainda, mas esperem aí, porque são cenas dos próximos episódios. É no ar já. Que É no ar. A gente chama a pessoa assim, tipo, ou participa, entendeu? É bem assim. Tá semi-obrigado. É bem isso. Mas vamos lá, começando. Quer já iniciar? Vai lá. Só pra começar, quem é Anderson Micheletti Santana? Antes de começar, né, que já começou, eu senti assim que eu vim pra falar algo assim, mas vai virar stand-up, né, pelo jeito, né? É, que começa assim, eu e o Lucas, a gente já não para de rir por natureza. O tempo inteiro. A gente já ri o tempo todo. E aí qualquer coisa vira piada, então, então é normal. Aí vai fazer que nem o pessoal faz. Qual é a pergunta mesmo? Qual é, né? E nem foi uma pergunta difícil. Quem é? É Anderson Micheletti Santana, né? Eu sempre Isso, troco isso. a sequência do nome. Eu fico em dúvida se é Michê, né, ou é se é Miquê, né? Eu sempre fico na dúvida. Nosso né? nome é chique, é italiano, então a gente pode falar de várias formas aí já. Então, eu acredito que eu sou eu, primeiramente, né? Mas, no momento, nós temos aí uma missão que ela é importante, que é ser... Uma pessoa, ela pode ser pastor, ou ela pode estar pastor, né? Eu considero já ser, sim, por causa da nossa responsabilidade, também pela missão. Mas, como pessoa, eu tenho... antes de tudo, é coisa simples que muitas vezes as pessoas falam, mas assim, tem muitas pessoas que estão deixando de ser humano. Então eu acredito que assim, o ser humano é alguém que valoriza o próximo e dentro da missão de ser, eu creio que estou e sou pastor no momento da Igreja Elim Socorro, que vocês já conhecem. E basicamente é isso, né? Os detalhamentos eu deixo por sua conta pra você perguntar, porque eu não vou conseguir me apresentar, não. Sim, Porque quando ele falou assim, não, o Lucas falou, não, porque a gente vai falar sobre você, sobre mim. Eu falei, mas quem tá querendo saber? Será que alguém vai querer saber? Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui do porquê que o Anderson ficou um pouco sem graça. Quando a gente chama o nosso convidado, a gente não dá muitos detalhes do que a gente vai falar, que é justamente para causar esse impacto. E aí ele perguntou, qual vai ser o assunto? Eu falei, o assunto é você. A gente quer saber quem é o Anderson, o que o Anderson faz. Tanto que é por isso que a gente já não chama direto Pastor Anderson. Por quê? Essa pessoa que está aqui à nossa frente, além de pastor, é produtor musical, é professor de música, é marido, o quê? é pai. Meu Deus. É uma porrada de coisa, entendeu? Então por isso que a gente quer saber o que tanto o Anderson Micheletti faz, além de ser pastor. Legal. Então... Bom, no momento o que eu mais faço, né, são 4 coisas, né? Família, né? Profissionalmente é a questão da produção musical, que é algo que eu tô fazendo já tem alguns anos. Fazia antes, depois eu parei por causa da questão do mercado. Quando ele mudou pro digital, eu achei que para mim não era momento, não era negócio continuar. Foquei na questão do ensino musical. E retornei, tem alguns anos, e no momento estou fazendo essa parte de produção musical e aí dou aula também. E a questão do ministério, que é a questão pastoral, né? Então são essas 4 atribuições principais. Aí dentro dessas atribuições a gente tem mais um monte de situações que aparentemente são simples, mas demandam de
de tempo, né? Não sei se foi a pergunta exata, mas, por exemplo, quando você fala em produção musical, ela envolve vários fatores, né? Parte de arranjo, parte de construção, parte de entrega do produto, né? Qual nicho, isso faz parte da produção, né? O cara fala, eu vou produzir uma música gospel. O que é música gospel hoje? Né? Pode ser um monte de coisa. Uma música gospel hoje, ela não é necessariamente só uma música cristã, evangélica, mas ela é uma música gospel com um nicho sertanejo. Música gospel, adoração. Então é muito amplo, né? Então quando a pessoa fala assim, eu quero produzir uma música, ela não se enquadra necessariamente só como gospel. Qual o seu estilo? Meu estilo é gospel. Mas o que é gospel hoje? Né? É um mercado amplo de venda, de entrega, né? Dentro do mercado e do nicho que eu posso chamar, vai lá, mercado gospel sertanejo. Tem faixa etárias, tem questão de identidade, de formas de se expressar dentro da adoração. É evangelístico, é o gospel sertanejo evangelístico, é um gospel sertanejo mais voltado para uma coisa mais dentro da igreja. Não é muito complicado, mas é complicado no sentido de demanda, né? Mas não é algo também assim que é um bicho de sete cabeças, faz parte de uma coisa natural do produto. E é um assunto interessante, né? Porque antigamente tinha muito essa divisão. A música gospel e a música secular, que é o que o pessoal fala. E antes era meio assim, se era música gospel, era só aquele estilo pentecostal. Era só aquele, sempre aquela música, vamos usar alguns nomes assim, era mais Cassiane, era mais um estilo assim, aí depois vem o estilo mais Diante do Trono, que já vem aquele estilo mais grupal, né? De banda e tudo mais. E hoje já não, pelo que você está falando, e aquilo que a gente tem visto é realmente... a música gospel, ela deixou de ser um estilo de música e passou a ser, sei lá, um nicho de mercado, digamos assim, onde tem vários estilos ali. Isso. Quando uma pessoa ela fala assim sobre Bom, o gospel aqui no Brasil, ele foi colocado como um rótulo a partir dos eventos principais da Igreja Renascer, né? Com o movimento da Igreja Renascer, com todos os seus movimentos locais da igreja, né? Tanto de mercado como da igreja. Então, a partir dali, não ficou só sendo aquela coisa da música cristã, mas a música gospel em si. Aí, hoje, quando você vai falar disso, você tem vários atributos dentro da música gospel. Mas quando você fala música gospel, a pessoa já não imagina, por exemplo, a questão secular. Mas hoje é muito comum ter os feats que são feitos com artistas, né? Tem o preconceito também, né? Nós como cristãos, não aceitamos muito o rótulo artístico, mas o artístico, ele faz parte de uma demanda, cabe a como a pessoa se comporta como um cristão para ele ser bem aceito com isso, mas muitas pessoas não aceitam quando se fala artista, mas quando você está produzindo uma música, é artístico, independente do que seja a questão de como você vai colocar ela no mercado, doada ou não, ela é artística. Isso é uma dificuldade que o pessoal tem, né? Por exemplo, porque um dia desse eu estava assistindo justamente um podcast com a Priscila Alcântara e ela estava falando, e isso abriu um pouco a minha mente, e olha que eu já tenho uma mente bem fora da caixinha, mas abriu um pouco mais a minha mente porque... Só um pouquinho. Só um pouquinho fora da caixinha. Ele só não lembrou de abrir a caixinha na hora de casar, gente. Vamos voltar para o assunto casamento. Meu Deus. Só isso. A É mente sempre dele só uma não pauta. abriu. Você vê o podcast como que ele é? Ó, Ele é amplo. é bem assim. Não, Tem alguma pergunta pautas... que nem no Supremo que eu não preciso responder? Tem? Aqui não, aqui você tem que responder tudo. Você tem que dar um jeito de fugir da pergunta respondendo, né? É bem essa. É que são pautas assim que sempre aparecem nos nossos podcasts, que é casamento e sobrepeso. Sempre tem. Cancela, tô indo embora. Eu tô falando que eu já passei do peso da idade de fazer algumas coisas, né? Então... Mas é bem isso. Então, assim, essa questão justamente da música, não só a música, mas a dança, o teatro, dentro da igreja ela foi muito usada como questão de adoração e evangelismo, e muitas igrejas têm esse preconceito de usar isso como arte. Uma coisa que ela citou que realmente acontece é assim, você tem um jovem dentro da sua igreja que
faz parte da música, tipo, a adolescência inteira e tal. Aí chega numa certa idade que ele fala, não, eu vou viver da música. Eu vou ser cantor, ou vou ser musicista, ou sei lá, vou tocar, vou fazer shows, isso. E aí algumas pessoas na igreja passam a enxergar com outros olhos, porque falam, não, mas isso não é profissão, isso é adoração. E o que pastor Anderson, aí entra a parte pastor, né, misturado, nos falaria sobre isso? É bem complexo, porém, quando você olhar para uma profissão comum, ela se torna simples, mas como tem a questão da adoração na Bíblia, ela ser o motivo, vamos colocar assim, o motivo principal da queda, né, de Satanás, etc., então rola sempre e não vai ter como fugir. Porém, não pode ser deixado de ser uma profissão. Agora, a questão do posicionamento da pessoa na profissão, acho que é muito particular. E aí eu não consigo, muitas vezes, enxergar como aquela pessoa que está lá poderia falar, a não ser que ela fale. Caso que você citou da Priscila, né? Mas vamos pensar assim, como eu não posso falar dos outros, aí nesse caso, aí sim fez sentido o podcast, posso falar de mim. Uhum. Então, por exemplo, dentro do meu, lá atrás, algumas pessoas, primeiramente, já tinha aquela questão, mas isso não é profissão, isso não dá dinheiro, tem essa questão. Uhum. Segundo, tem a questão de, tipo, quando você vai fazer um trabalho, o trabalho, ele pode ser um trabalho que te contrata, então ele pode ser um trabalho cristão ou não. Então você está aberto desde que você esteja disposto, né? Terceiro no caso, nós trabalhamos com pessoas que são pessoas do secular. Então a minha visão sobre mim é o seguinte, eu estou no lugar, aí entra a questão evangelística, eu estou no lugar onde provavelmente o Lucas não entra, entendeu? E o lugar que você está é um lugar que talvez eu não entro. Então lá dentro eu tenho que ser luz. Então dentro dessa luz, com o tempo, naturalmente o pessoal começa a fazer brincadeira. Não faz isso não porque é o pastor Anderson. Okay? Uhum. Então começa a rolar essa brincadeira. Então, essa brincadeira, ela começa a ser talvez o seu maior portfólio evangelístico. Uhum. Entendeu? Então eu acredito que se a pessoa olhar com esses olhos que eu tenho, ele vai enxergar a luz, né? Agora falando de profissão, de mercado, a pessoa ela tem que ter bastante consciência, até um caso, né? Acredito que depois já vai estar no ar, né? Mas nós já vamos ter passado, né, pelo nosso culto evangelístico e de empreendedorismo, e a ideia é abrir a visão para que você seja onde você estiver, você seja um evangelista. Agora, quais são as ferramentas que você pode usar? Cada um vai ter o seu contexto. Agora, profissionalmente falando, a pessoa tem que ter consciência que é uma profissão empreendedora. Então, não é algo que você vai conseguir simplesmente um emprego e vai trabalhar com isso. Seja qual área for. Eu posso falar da música, não é uma coisa tão simples. Não é aquilo que você faz uma construção de carreira. Então, você tem que ter uma boa noção de gestão de carreira, procurar mercado, ver o que tá acontecendo hoje. Né? O que eu faço hoje, com certeza daqui 5 anos não vai ser a mesma coisa. Então a pessoa precisa se atualizar. Mas dentro da pergunta que você falou, a minha visão é que, sendo bem, bem simples assim, que é essa resposta que vocês podem editar e cortar e fazer a repetição. Gente, é profissão como outra qualquer. Uhum. É uma profissão. Agora, quando a pessoa começa a olhar assim, não, é porque não pode isso, pode aquilo. Beleza, vamos lá, exemplo. O cara tava procurando emprego, foi procurar emprego num restaurante. Beleza? O cara é garçom. Pedido na mesa, um dryer. O que ele vai fazer? Ele não vai entregar o dryer. Ele é cristão. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando o dryer, tá dando na mão de uma pessoa, a pessoa tá tomando aquilo, ele vai morrer. Ele, sei lá. Agora, quando é a questão do púlpito da igreja e você vai trazer isso pro secular, aí parece que é um pouco mais, né? Tem esse rótulo. Porém, assim, quem quiser passar, tem coisa que é assim, eu já aprendi uma coisa, não adianta você querer mudar as pessoas não vão mudar muitas vezes, o mundo não vai mudar, e tem coisas no mundo que o mundo é assim, então se você quiser seguir isso, você já tem que estar disposto a pensar nisso. Você quer ser empreendedor no Brasil, você não vai ter apoio financeiro, você não vai ter, você vai ter que ser, mas por que você vai ser? Porque eu não quero ter um teto salarial, eu quero fazer meu teto, entendeu? Então eu acredito que sejam essas visões, é um empreendedorismo como outro qualquer. E as pessoas já estão decididas a ter algum tipo de preconceito, você vai ter que passar por cima dele. Eu acho que tem os dois lados. As pessoas poderiam ser melhores? Poderiam, mas se elas não forem, o que você vai fazer? Desistir? Então eu acredito que é a questão de você ir para cima, seja lá o que for fazer. Sil,
Você esqueceu de falar das redes sociais. Eita, é mesmo. Essa é sua. Isso que a diretora nem tá aqui falando. É bom quando as pessoas têm uma memória boa, né? Porque a minha não é. Fazendo uma pausa aqui no assunto, mas a gente já vai voltar. Nossas redes sociais. Principal é Ministério Elim Brasil. Tanto o Facebook quanto o Instagram. Procura lá, Ministério Elim Brasil. Lá você vai encontrar as nossas outras igrejas, porque lá tem os links das outras igrejas. Tem a igreja do pastor Anderson, que é Elim Socorro. Tem Casa Blanca, Reis. Você vai encontrar uma pertinho da sua casa para você conhecer. E se não tiver uma bem pertinho da sua casa, nos avise, quem sabe a gente monta uma aí, né? Seja usado você, né? Quem sabe? Né? Algumas pessoas assim que moram mais longe, vamos montar uma igreja aí na sua casa. Vamos começar na sua casa. Começa a gerar. Vamos começar com gerar. A Casa do Pai. A Associação A Casa do Pai também está assim no Instagram, associação.acasadopai, ou se você escrever direto, não confunda, porque tem uma ONG chamada Casa do Pai em Curitiba, que não é a nossa. A nossa é a Associação A Casa do Pai. Tem essa diferencinha. E Comunidade Terapêutica Conquista, que você pode colocar pode colocar lá no Facebook dessa forma, Comunidade Terapêutica Conquista. Já vamos aproveitar, já Rede fala social? agora, depois a gente fala de novo sobre as suas redes. Basicamente, eu uso o Anderson Micheletti, né? Tem Anderson Micheletti 4349, mas foi do próprio Facebook que colocou, mas se você colocar Anderson Micheletti, aparece. Aparece. E aí a gente estava voltando aqui ao nosso assunto, a gente estava falando sobre carreira. E como o Anderson vai para a carreira da música? Onde que o Anderson se encontra na carreira da música? No início, foi aquela questão de aprender a tocar, porque não sei se foi assunto aqui dos podcasts, mas a nossa família é muito musical, né? E os meus tios, o Silvio, que hoje é o presidente da nossa igreja, e o Sidney, sempre tocaram no Ministério de Louvor. Minha mãe também, né? Então, minha mãe, meu pai, o Silvio e o Sidney, as referências mais próximas que eu tenho. E depois... minha mãe e meu pai, não peguei muitas coisas com eles, mas com o Silvio e com o Sidney eu peguei duas coisas. O Sidney eu fiz aula, que é parte mais teórica, e o Silvio sempre dava aquele incentivo. Não, pega de ouvido, ele foi me dando umas dicas. Então foi através dos meus tios e dos meus pais. Aí eu fui Isso eu nunca contei, já que você fez uma pergunta. Um dia eu fui fazer inédito. Inédito. Um dia o Sidney falou pra mim fazer uma prova na antiga Tom Jobim, que hoje tem um outro nome, e na época tinha um outro nome que chamava Universidade Livre de Música, né? E aí eu fui fazer a prova, eu vou fazer a prova, eu vou fazer uma prova, né? Uhum. Nem E aí, sabia direito que tava fazendo. Não sabia. Pior que não, que até hoje ainda era muito disputado e recentemente era nossa, impossível de entrar pela quantidade de pessoas. Uhum. Na época já era concorrido, né? Porém não era tão conhecido. Aí eu fui lá fazer a prova, vou fazer uma prova, né? E gente que tinha tentado várias vezes, 5, 6 vezes, e eu fui tentar mas não sabia o que estava fazendo. Eu passei, mas não sabia. Eita. Aí eu fui lá ver lá, passei. Mas passei pra Todo mundo quê? empolgado, feliz, gritando. Eu era adolescente, né? Tanto é que eu fiz, eu entrei no curso e continuei fazendo colegial, fazendo os dois ao mesmo tempo. Foi assinado alguma coisa lá, não lembro, para poder fazer os dois cursos. Eu estudava em Santo Amaro e fui. Ali é que eu comecei a trabalhar a questão de ver o mercado, né? E comecei a trabalhar com música, né? A questão de trabalhar com música foi também uma decisão, porque eu não via opção, eu também não me via, sabe? Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego numa loja, não sei o quê, sabe? Não se encontrou. Não, além de não me encontrar, eu nem ter me encontrado, eu não lembro o que eu fiz. Só o jeito de sentar no jogo, eu levei uma bronca. Eu falei, nossa. Não sei o que foi que eu... A mulher, não sei se ela também me escolheu pra servir de referência pros outros, mas levei uma bronca. Aí eu falei, mano, sabe esse negócio? Eu não quero patrão pra mim, não. Né? E fui, né? Comecei dando aula, né? Depois Com quantos anos isso? Começou a dar aula com quantos anos? Acho que foi com 16 para 17, assim, a aula que eu lembro de Que já começou trabalho. a ter uma renda A ter disso. uma renda, mas antes disso a gente dava aula mais no sentido de ajuda, né? Alguma igreja, poxa, vamos lá, tal. Você mora no Reis ainda ou não? Não, Então, no Reis tem um bairro mais pra cima chamado Novo Santo Amaro. conheço.
onde tem um colégio, né? Tem ali naquele tal de Novo Santo Amaro, já são quarto ou quinto ponto de ônibus depois sai do Reis, né? Ali tinha uma igreja, chamada igreja na época Quadrangular. Eu lembro de ter ido lá recente, assim, com 12, 13 anos de idade, dar uma força pra galera e tal. Mas assim, pra ajudar, não que era uma coisa que eu cobrava, eu nem tinha essa noção de mercado, entendeu? Então, me lembro a primeira igreja, uma igreja quadrangular, tinha ali no bairro do Novo Santo Amaro. E aí depois eu fui indo, aí eu trabalhava pro meu tio e também trabalhava em outras escolas depois que eu resolvi montar um negócio assim, mas também não sabia o que era um negócio. E o engraçado é Falaram pra mim assim, compra uma faixa e compra um violão e uma cadeira e Vai! só isso. tipo, não tem esse negócio de Sebrae, que nem vai no Sebrae. Vai ensinar, aprender a montar o seu próprio negócio. Não tinha. O marketing. E o engraçado é que até hoje, né, quando você vê o pessoal, o que a gente fala, eu comentei de ser fora da caixinha porque eu e o Anderson somos muito parecidos com isso. A gente é bem fora da caixinha, a gente pensa diferente de muita gente. E não só hoje em dia, mas sempre foi visto como... Lá atrás eu acho que era ainda pior. Uma pessoa que não quer trabalhar numa loja ou não quer, sei lá, fazer uma faculdade padrão, que seria o quê? Uma administração ou não sei o quê. Qual que é o preconceito? Desculpa. Qual que é o preconceito? Eu não tô entendendo. É porque a administração é aquela faculdade padrão. Eu não tô entendendo. Tô falando Não, sério. não, eu acredito que algumas Eu pessoas... vou jogar essa caneca de água em você, cara. Tipo assim, seu normal. Ô, seu normal. Igual a Eu todo não tô mundo. entendendo. Tipo Você tá assim, querendo apanhar hoje? Não. o pessoal fala, brincadeirinha. seu caminhão de melancia. Tipo assim, o cara te chamando educadamente, mas te falando, você é um caminhão de melancia. Mas é que é isso o engraçado. As pessoas, elas querem um padrão. E o pessoal fala, você não sabe o que você vai fazer? Faz administração. Muita gente... É óbvio que tem pessoas assim como o Lucas, gente, né? Tá. Ele Não escolheu precisa essa corrigir, profissão, entendeu? Não precisa corrigir. Não precisa, eu já entendi. Aí se eu falar bem alto, o RH, um monte de gente vai ficar nervoso também. Eu sou de RH. Falou fora da caixinha. Não, mas eu fiz RH por outro motivo, vai. E na época que eu comecei a gostar de RH, não era esse padrão, não. Eu corto Mas isso aí, pelo amor de Deus. Elias, corta. Não, Edita. mas, ó, se você for ver, realmente tem esses cursos básicos padrões, vamos falar. RH, administração, como que é? Logística, tem mais esses cursos assim. E se você fala, não vou quero falar os fazer outros nada cursos, senão o disso... pessoal fica bravo comigo. Se vê ele É. na rua, pode passar com o carro por cima. Não pensa duas vezes. Tá falando mal da gente. Pagando indenização, tá bom. E aí as pessoas que não fazem esses cursos falam, não quero fazer isso, eu vou fazer um curso técnico básico, eu vou fazer sei lá o quê. Ou eu não vou estudar, eu vou abrir o meu negócio. É considerado como um vagabundo, digamos assim, desculpa a palavra. Você passou por isso? As pessoas falavam isso, você não quer uma profissão, você não quer trabalhar? Diretamente, eu acredito que não, né? Mas tem coisa que a gente não escuta, mas a gente sente, né? Sim. Você sente na hora de você colocar você vai comprar alguma coisa, você tem que estabelecer teto de renda. Qual a sua renda mínima? Assim, eu sou músico, não tenho renda. Não tem uma base. Não tem uma base, né? Nesse caso, sim. Agora, em alguns momentos a gente sente mais por causa da questão do olhar, né? Uhum. Não tanto. Eu, falando de mim, né? Não tive. Mas, por exemplo, algumas pessoas na época poderiam fazer um financiamento, nesse caso. Então, assim, o meu amigo fez um financiamento de um carro, tal, eu não podia fazer, entendeu? Só que assim, eu tive você sabe disso, eu tive uma questão de por ter começado cedo, então até que eu tive, não tive tanto problema, porque eu comecei cedo, mas focado, né? Eu comecei focado. É assim, a gente não... a questão de... abrindo o leque, mentalidade... essa questão que hoje está bem trabalhada a nível de QI, que tem todo um sistema de pensamento, de você um estudo, né? Hoje com as mentorias, por causa da internet. Então isso hoje está mapeado. Antigamente você não tinha esse mapeamento. Então assim, eu não tinha essa ideia que eu posso explicar hoje, mas a gente tinha o foco. Então o que você fazia? Pegava, eu tenho uma meta, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com isso. O que você vai fazer? Então, vou divulgar isso, mas não sabia divulgar, né? Mas, sei lá, você deixava o telefone ali no caderno do aluno,
entendeu? Entrou o aluno, você colocava no caderno do aluno. Porque, poxa, quando alguém indicar, quando alguém perguntar, porque eu sei que eu vou pôr ele pra tocar, você confiar no seu trabalho. Então, quando alguém perguntar, ele vai precisar do telefone. Então, o telefone tá marcado aqui. Por quê? Porque não tinha cartão. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas assim. Então, esse mapeamento, essa abertura, facilitou para que a gente conseguisse resultados, querendo ou não, rápidos e cedos. Então, isso aí eu acredito que não deu aquela margem para eu ter aquele tipo de pensamento de preconceito por esse lado. Mas eu tinha o preconceito que eu posso pensar hoje como um preconceito, sim, porque é o negativismo. Quando você falava assim, poxa, vou alugar um ponto na avenida. Não, mas como é que você vai pagar? Isso sim. Não, eu vou alugar um espaço. Não, mas você não tem fiador. Não, mas eu tenho boca, né? Tipo assim, né? Você pensa isso. Você não tem essa técnica, né? Eu não tinha essa... Que eu tô falando, não tem essa mentoria que tem hoje. Galera, isso é de verdade, de coração. Quem quiser seguir o acadêmico e seguir numa linha corporativa, eu acho excelente. E quem quiser seguir a linha de empreendedorismo, eu acho ele excelente também. Mas, galera, aproveita que hoje tem vários cursos, você não paga nada por isso e é fácil. A gente não tinha. O máximo que tinha era opinião de gente próxima que você respeitava, né? O pastor sempre eu perguntei para ele as coisas, né? Mas hoje você tem essa facilidade. Então, sempre tinha aquela coisa, mas isso não vai dar certo. Entendeu? E eu não tinha nenhuma base de mentoria, não é pra falar assim, não, mas o cara fez. Porque não tinha internet também nessa ideia que a gente tem hoje de mercado. Tinha internet pra você assistir um filme, assistir um vídeo, não tinha conteúdo. Hoje a gente fala muito, isso aqui é um conteúdo, entendeu? A galera que pega isso aqui, não importa quantas visualizações vai ter, mas o cara que assistir, ele vai ter conteúdo, entendeu? E aí não tinha esse conteúdo, então eu sentia isso, vou comprar isso, mas é que vou fazer isso, mas é que... Entendeu? Então, tipo, esse tipo de preconceito, sim, né? Por quê? Porque se você é registrado, você tem um carinho, você tem um fixo, então você faz. Mas, assim, diretamente respondendo a sua pergunta, não cheguei a passar por isso. E aí, quando o Anderson chega e se torna o chefinho... que tá até hoje no meu celular, inclusive o nome é Anderson Chefinho e a esposa dele é Dani Chefinha no meu celular. Quando o Anderson se torna o Anderson Chefinho? Cara, a expressão foi o Douglas. Que eu me lembro, o Douglas me chamando de chefinho. Por quê? Porque o pastor Silvio, vamos pensar em anos, né, para ficar certinho. A gente começou um trabalho de visão, né, que aí entra essa parte da produção musical. Eu não tinha feito diretamente um trabalho de produção musical inteiro, nunca tinha feito. Eu tinha feito pedaços, músicas, mas não um CD, né? Aí entra o nosso CD, que foi gravado em 2002, é isso? Não. 2008. 2007 foi gravado, a gente lançou em 2008, certo? Sem querer cortar, mas já cortando, para quem assistiu ou ouviu o nosso primeiro podcast, o pastor Silvio, ele falou aqui do sonho dele, que ele tinha de ter uma gravação de um CD, de ter uma banda que desenvolvesse um pouco mais essa área, e o Anderson foi um dos principais a desenvolver esse trabalho junto com o pastor Silvio. Então é só para fazer um link aí entre um assunto e outro. Então, assim, a questão do chefinho, ele entra nessa questão por causa do contexto. Bom, vamos lá. 2002, 3 para 4, a gente começou a ensaiar e ir visando as nossas músicas, né? Então, 2007 para 2008, os meninos chegaram com os metais, o Elvis, o Douglas e o Gabriel. Eu comecei a convidar eles para estar comigo e tal, e eles acabaram ficando na igreja, né? No Casa Blanca. Então, nós começamos a gravar. Então, dessa daí, o Douglas lançou essa do chefinho. Só que nessa época, o nosso trabalho de louvor na igreja, ele movimentava muito a igreja. Então, por exemplo, no Casa Blanca, nessa época de 2007, 2008 para 2012, a época mais ou menos, a gente não parava. Então, era comum a gente ter, por exemplo, 50, 60 pessoas envolvidas com o louvor, juntando dança, juntando o pessoal do louvor. A gente tinha os adolescentes, começavam a tocar, escola bíblica dominical. Então era uma coisa muito integrada assim. Então esse movimento da igreja, eu estava ali diretamente à frente por ser
uma área do louvor, embora envolvesse jovem e tudo, mas eu estava à frente, então eu colocava essa questão de chefe, mas porque o pastor era o Silvio, então ele era o chefão, mas não tinha esse apelido. Né? Inclusive, não, é sério, o nome dele no meu tá Poderoso Chefão. Então, No meu celular. Chefão e chefinho. Entendeu? Aí? porque o Silvio, ele é o pastor principal do ministério e o pastor do Casablanca, né? E eu não era pastor nem nada, acho que eu nem era diácono, vamos pensar assim, mas eu movimentava por causa dessa questão, né? Porque logo que eu cheguei lá, a pastora Janete, ela tava lá na época no Casablanca, a gente montou um coral, você lembra, né? Uhum. Aí no coral tinha um monte de novo convertido na igreja, porque na época era muita gente assim, novo convertido mesmo. Aí veio Elias, Janice, um monte de gente assim que é do coral, entendeu? Uhum. Então, tipo, essa galera... Viviane canta. Rapaz, Viviane tem uma voz rapaz, maravilhosa. só falar uma coisa pra você. Viviane. Cuidado pra falar as datas aqui, o povo vai matar nós, vai chamar o povo de velho. Vai? Não, Não, agora aguenta, Não agora não aguenta. tem o que fazer. E aí, o que acontece? Não, Essa- mas é bom saber que eu já vou falar Viviane e começar a cantar, tá bom, querida? Não, No gerar, A pode esca- começar. Assim, daí aquela escalada na Ah, lata. não, né? eu já vou até porque anotar eu aqui. passava... Não, porque eu passava as vozes. Então, eu lembro que a Viviane chegava nas notas altas. Então, essa galera é da época de coral. Então, Uhum. a gente tinha inside grupo, a gente chamava de grupo 1, coral, banda de adolescente. Então, a gente ficava nesse movimento. Então, o Douglas, Peraí, ele na colocou... igreja tinham vários grupos pela quantidade de pessoas. Tinha. Aí, ó. Você tá com... Grupo 1, grupo 2, né? Só pra explicar pro pessoal que às vezes não conhece. Então, a quantidade de gente que tinha dava pra fazer Não, vários grupos. a gente tinha... logo que eu cheguei na igreja, a gente passou por um período ali que eram em poucas pessoas, né? Não eram muitas pessoas, mas começou a chegar gente. Chega gente. Então a gente tinha um grupo de louvor oficial, né? Que era o pessoal que era do trabalho do CD. A gente tinha um grupo de apoio. A galera de terça-feira muitas vezes eram pessoas que estavam começando. A gente tinha um coral também. Então era tudo questão de movimentação. Não é que era isso, era alguma coisa assim, pensado. Mas é que a gente criava para poder Organizar. abraçar. Hoje, eu tô falando, hoje tá muito organizado as coisas. Então hoje tem um grupo de consolidação. Então a gente não tinha um grupo, vamos fazer um grupo de consolidação. Não, a gente só consolidava. Chegou, você sabe tocar? Não, então vem cá. E o que é um grupo de consolidação? Um grupo de consolidação hoje, muito bom. Na prática, é você pegar uma pessoa e você simplesmente falar, mano, eu vou abraçar você. Nós vamos te amar. Isso é consolidação na prática. Tem as técnicas aí que a gente continua não sabendo. Mas o que a gente fazia? A gente pegava a pessoa e inventava a pessoa. Por exemplo, o Elias hoje vai fazer o quê? Os cortes? Sim. O corte, o hub, cortes, né? Então, por exemplo, o Elias já cantou na igreja, o Elias já tocou, sei lá, violino, né, recentemente. Mas assim, o Elias chegou na igreja e a gente colocou ele pra cantar no coral. Uhum. Não, mas o cara não sabe cantar, não interessa, põe ele pra cantar no coral, depois a gente vê o que faz com o cara. Não pode deixar o cara sair da igreja, você é louco, né? Isso é consolidação. O engraçado é que hoje em dia, em algumas igrejas, assim, que a gente conhece várias, a pessoa ela não pode fazer nada assim que ela chega, né? E aí acho que é o que acaba afastando algumas pessoas. A pessoa chega na igreja, você fala, não, para você fazer alguma coisa na igreja, você vai ter que fazer o curso disso, o curso daquilo, o batismo, isso, aquilo. A pessoa já sai assustou, antes. já assustou, Ela já sai da igreja antes dela tentar participar de alguma coisa. Pra fechar e já abrir outro, é o seguinte, o chefinho surgiu dessa questão de... a gente nem tinha essa noção, você é líder. Hoje o cara, sou líder. A gente não sabia, né? Eu pelo menos sabia o que era ser líder. Sabe o que é ser líder? Só fazia. Não, vamos fazer aí. Não importa, né? Mas nessa questão é o seguinte, tá tudo assim, o cara aperta um botão, faz um download. O cara faz isso, eu achei na igreja, tipo, não. Então, que você tem que sentar aí. Uhum. Não estão falando que a pessoa tem que subir no altar, mas muitas vezes você tem que ter as ferramentas para abraçar a pessoa, você tem que grudar na pessoa de alguma forma, né? Hoje são outros movimentos, né? Então eu creio que Deus ele tá abrindo as portas para uma nova visão, para que as pessoas estejam ampliadas. Hoje a gente não faria mais um coral, a gente não faria mais tantas bandas, mas hoje tipo você pode abraçar a pessoa de outra forma. Hoje você tem um marketing, né? Hoje você tem a parte de internet, o cara ele pode ser um colaborador da igreja, ele não precisa
fazer tanta coisa. Você tem a igreja hoje tem iluminação, você pode pôr um moleque ali para começar a mexer na luz da igreja. É coisa simples. Não é possível que ele precisa ser batizado para mexer na luz, né? Não, se ele precisar ser batizado para mexer na luz, eu vou fazer o quê da minha vida, né? Eu não sei, né? Eu acho que é assim, a consolidação, né? Seria isso. Agora, o grupo de consolidação, falando para as pessoas que porventura não conhecem uma igreja, não sabe, a pessoa se converteu. Então, nós temos grupos de consolidação que estão inseridos dentro de departamentos da igreja, que é para fazer essa conexão, para que a pessoa ela fique firme na igreja, né? Antigamente isso não existia, a gente não sabia, né? Depois, com o desenvolver até das técnicas evangelísticas, veio esse nome, consolidação. Antes não tinha, né? Não tinha mesmo, não adianta falar. Não, sempre teve. Não tinha. Esse nome não, né? A gente fazia sem saber. Tem pergunta? Eu já tenho uma aqui na Pode ponta. ir, depois eu entro. Aqui é assim, a gente só se fala, se prepara que vai vir mais. E o que foi gravar? Um CD, um DVD? Comecei e não concluí. Boa. É porque a pergunta foi sobre o chefinho. Sim. A gente começou com esse trabalho e esse trabalho foi muito bom, né? E pra mim, nessa parte, eu nunca tinha feito nada, assim, concreto. Então, vai lá de novo. Consolidação, visão, acreditar nas pessoas. Então a gente pegou o pessoal, também nunca tinha feito. O pessoal nunca tinha ido no estúdio. Sabe o que é estúdio? Não sabia. Fabrício não vai assistir. Você não vai assistir mesmo, Fabrício. Nós fomos... Edita essa parte e manda pra ele. Edita e manda, pode mandar. Pode editar e faz questão de mandar. Nós fomos gravar o CD, né? Tô preparando o carro, colocando equipamento, colocando pra dentro. Quando chega o baterista, né? Aí eu falei assim, você trouxe baqueta? Não, você não falou que precisava. Mas você não toca a bateria? Não, mas você não falou. Mas você não tem que levar sua baqueta. Você tá indo gravar um CD. Aí a gente que carrega muita coisa, muitas vezes você carrega um monte de coisa, mas você não carrega uma baqueta, né? Desde aquele dia, nunca mais faltou uma baqueta no meu carro. Tá? Serviu de lição, né? Então assim, a mentalidade a gente não tinha, mas a gente pegou e fomos puxando. Então foi uma experiência assim incrível, porque foi pegar pessoas, literalmente, assim, hoje sim. Você fala assim, mas hoje, por exemplo, hoje o Paulo é professor. Sim, mas naquela época não era, entendeu? Cantava bem na igreja, entendeu? A fulano hoje dá aula, sei lá, não lembro, né? Mas não, o Gabriel hoje faz apresentação de show, um monte de coisa, tal, toca aqui, toca ali. Mas naquela época, não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas assim, naquela época talvez ele nem acreditava. O Gabriel trabalhava no Mercado Dia, gente. Imagina o Gabriel, todo aquele talento, trabalhando no Mercado Dia, entendeu? Agora sim, a gente não consegue, vamos supor assim, a fazer todo mundo crescer profissionalmente, mas aquele trabalho fez com que muitas pessoas crescessem, né? Sim. E aí nós fizemos esse trabalho e para a igreja, na época, todo mundo sabe que foi muito bom, né? Foi muito bom, porque assim, hoje não quero, eu não acho que temos que... É assim, quem vive de passado é museu. Então assim, como não tinha pauta, né? E você está perguntando, eu estou respondendo, mas não é uma coisa assim que eu volto, eu fico, naquela época, eu odeio isso, para falar a verdade. Mas é uma pergunta. Então o que acontece? Naquela época, quando nós fizemos o CD, o Ministério Elim, falo isso de boca cheia, sem medo de errar. O Ministério Elim, ele tinha uma visibilidade. Depois que nós fizemos as nossas músicas e nós começamos a tocar criouta, muita gente... Era comum isso. Isso hoje mudou muito. Você fala assim, que igreja você é? Igreja... Aí hoje tá Igreja Church, ficou muito mais fácil. Mas, por exemplo, Igreja Evangélica Pentecostal Elim, você tinha maior trabalho pra falar todo esse nome. Tinha gente que até esquecia o né? nome inteiro. Aí você falava Igreja Evangélica Pentecostal Elim, o cara olha pelo cara e fala, não conheço. Então, assim, naquela época veio uma curva, entendeu? A gente divulgou demais. Falaram, divulgou como? Bom, internamente. Nós vendemos muitos CDs, né? Esses CDs, eles começaram a ser compartilhados de uma forma mais primitiva, não comparado com o que é hoje, mas começou a ser. Depois a gente teve questão do DVD. Nesse meio termo, nós fomos para várias vezes na televisão, nós fomos para rádios, né? Isso se propagou em muitos lugares. Então, assim, a visibilidade da igreja, ela mudou muito com esse projeto. Então, para mim, ter participado dessa época, desse momento, foi muito bom, porque eu acredito que ali, nós, com a nossa simplicidade,
porque a gente não sabia, não entendia. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia mercado, não entendia nada. Então a gente foi fazendo e foi acontecendo e foi algo que Deus abriu as portas, várias pessoas, sonho do pastor. Mas assim, foi uma coisa assim que tipo, a gente falou, nossa, né? A gente foi tocar na praia, num puta palco. Corta! Não corta não. Se vocês cortarem, eu vou ficar bravo. Se vocês cortarem, eu vou ficar bravo. Entendeu? Aí, o celular até caiu! Não corta, porque tipo assim, não tem nada a ver. Então, são expressões que a gente usa, mas vamos consertar. Fomos tocar num baita palco. Boa. Então, assim, foi muita coisa legal, assim, e, tipo, as pessoas chegavam, sabe, hoje é comum, a molecada ia participar do culto, o moleque com o celular ruim, filmando o culto, filmando dança, nossa, muito louco, muito louco. E é engraçado porque, assim, pra você que é dessa geração atual, que tudo, procura rápido aqui no Deezer, procura rápido no Spotify. Antigamente, essa palavra vocês conhecem, era orgânico, que o pessoal fala, né? Não tinha esse negócio de fazer promoção, não sei o que, não. Era o CDzinho, você entregava pra você dava de presente pra um amigo, e aí foi assim que começou a destrinchar. E engraçado que nessa época, eu queria tanto ter ido pra esse evento aí da praia, eu não consegui, fiquei triste. Não lembro porquê, eu tinha alguma coisa que eu não podia ir pra esse evento. Foi um dos eventos, assim, mega importantes do Ministério de Louvor. Já vai ele me zoar, já vai. Quando o Lucas me olha assim... tinha muita coisa que a gente fazia que era, assim, grandiosa, mas a gente passava uns perrengues danados, sabe? Veio fiscal, querer tirar a gente do palco, sabe? Sério? Não, por quê? Conta essa essas coisas nós fomos tocar no litoral e... nós nunca recebemos um cachê, nunca ganhamos nada, né? A gente ganhou um concurso na época que nós ganhamos, foi R$3.000, né? Ganhamos R$3.000, esses R$3.000 a gente colocou, não me engano se foi 3 ou se foi 5 na rádio que a gente completou, né? Mas a gente pagou pra tocar na rádio e por isso que tocou. Então hoje continua sendo da mesma forma. Deixa eu até dar uma dica aqui. Eu quero fazer minha música, eu vou pôr no Deezer. Filhão, ninguém vai ver, tá? Fica em paz, ninguém vai ver. Simples assim. Ele animou muita gente agora. se prepara, fica em paz, vai. ninguém vai ver. Não, porque o pessoal fica assim, não, que eu vou pôr na internet então. Antigamente a gente colocava um vídeo no YouTube, ele dava 1.000, 2.000 visualizações tranquilo. Agora se você colocar e não fizer nada por ele, pode ficar certeza que ele vai dar 12, 13, fica tranquilo, fica em paz. Então, é uma aula, né, gente? É uma aula. Tá explicando. Depois se você pode não promover, ninguém vai assistir. Ninguém depois, vai saber se você que quiser, tá ali. pode fazer perguntas que eu respondo, sem problema nenhum, tá? Se você não tiver... Eles acham que a playlist é aleatória, gente. O povo... mas não é aleatório? Não é aleatória. Bom saber. Vamos conversar sobre esses assuntos. Gente, eu quero vir mais vezes. Eu tô adorando essa aula. Vamos lá, Lucas. Fomos lá tocar e a gente nunca recebeu. Então fica uma galera... geralmente esses palcos de prefeitura tem uma verba. E o que os caras fazem? Os caras pegam a verba, chamam 2 ou 3 artistas grandes pra tocar e chamam um pessoal que não vai cobrar, né? Que vai estar muito feliz por estar tocando ali. E foi o nosso caso. E aí veio um cara da chamada Ordem dos Músicos, ele veio já pra falar, o que tá acontecendo, que vocês estão tocando, vocês estão recebendo um cachê, não estão, né? Meio que pra, tipo assim, auditar o concurso. É aquela situação chata, né? Nós terminando de tocar, ficou aquele cara lá perguntando se o pessoal era Ordem dos Músicos, não sei o quê. Eu falei, mas o que é Ordem dos Músicos? O quê? A pessoa tinha levita da igreja veio fazer uma apresentação. O que é isso? Nós estamos fazendo uma adoração, né? Fazer uma apresentação, a pessoa fica brava. Antigamente. Estamos aqui na estamos adoração. aqui adorando na praia. Então, aí foi assim, aí tarde, nem sei. Eu lembro que eu tinha que voltar pra trabalhar. Eu voltei de madrugada, dormindo. O pessoal ficou aqui na casa da Eliana. Eliana, um abraço, assiste aí, foi falar de você no podcast. Isso aí, vai anotar os nomes aqui, pessoal. Ela tem uma casa em Ubatuba, tinha, e a galera foi pra lá, uma galera foi pra lá e outros foram embora. Foram embora trabalhar. Mas foi, você não perdeu muita coisa, não. Eu não sei se já tem alguma coisa no gatilho. É a paneia! Mas... Tem outro gafe? Já conta. Ela não vai gostar. Agora você começou, você não sai daqui sem falar. Pra você ficar tranquilo,
A pastora Néia, no podcast que ela participou, ela até falou que o povo fala que ela é noiada. Então, já falamos Não, de tudo é que aqui. eu lembro que veio também alguém lá da prefeitura, alguma coisa, e falou com ela assim, não, alguma coisa, né? É, né? Você sabe como que ela é, né? Aí ela pegou e ela tava trabalhando, acho que na época do... Ela era assessora de um subprefeito. É, ela tava trabalhando na subprefeitura, né? Aí ela acho que foi mostrar a credencial, alguma coisa pro rapaz, né? Aí ela pegou e deu a credencial pro rapaz. Rapaz, Luquinha, você... Aí ela deu credencial pro rapaz. Não, o cara, ela falou assim, não, eu sou aqui, tá? Ela tá falando pra poder, assim, o pessoal respeitar, que o pessoal tava meio assim, sem respeitar, tava tratando a gente um pouco mal, né? E a gente falou, pô, a gente somos convidados aqui, entendeu? Não viemos aqui pra fazer um louvor, a gente somos convidados. E não foi a gente que se ofereceu, foi o pessoal que convidou a gente pra vir, né? E aí ela deu a credencial, né? Aí o cara ficou olhando, e ela tava conversando com ele, né? Sobre o que era credencial, né? Aí, só que assim, não deu a credencial. Não deu Ela deu a certo. carteirinha do convênio. Aí deu a carteira errada. O cara nem entendeu o que era. Não, porque ela tava falando e ele tava olhando. Ele tava olhando. E ela... Não, mas me explica o que é isso aqui, cara. Eu fui Mas dar o cara- uma carteirada e Não, mas- entregou a carteira errada. Não, mas o cara é uma gente fina. Ela tava falando, explicando e ele tava olhando, né? Mas acho que ele não queria ser chato. Aí ele só devolveu. Aí quando ele devolveu assim, ele falou assim, moça, essa aqui é a carteirinha do seu convênio, eu acho. A do convênio. Convênio, ou SUS, alguma coisa assim. Só que aí como eu tava do lado. Só que aí como eu tava do lado, aí eu fiquei com vontade de rir. Eu fiquei quieto, falando, minha tia vai ficar brava. Ah, ô vassoura, isso você não falou aqui não, velho. É, Mas isso calma, aí você não. não falou, Ah, tá? não lembra. Eu não lembro. É porque uma das perguntas que a gente faz, que inclusive é o que eu vou fazer agora, já que a gente entrou nesse assunto, é situações que você já passou nesse período, assim, de Ministério de Louvor Elim, de banda, ou também de produtor. Situações vexaminosas, que são as mais interessantes, e situações difíceis. Essa Também- foi uma situação difícil, mas naquela hora foi engraçada. Agora a situação, essa eu vou contar, cara. Eu vou contar, não vou falar nome, mas já é mais recente. Isso, solta tudo. Mais recente pra você. Uma história assim, vamos colocar assim, relativamente triste, né? É triste, ele já tá rindo. É, Não, eu tenho que tá dar, vendo? você tem que dar risada. Aí comecei a É rir pra não chorar. Não, vamos lá, comecei a produzir e tal, né? Aí pá, só cliente ruim, né? E eu pá. Essa parte é boa. Vamos lá, só cliente ruim, pá. E aí, beleza, desse cliente ruim, mais ou menos ali, o cara gravou um CD, né? Aí eu falei, vamos divulgar isso aqui. Porque assim, também tem um pessoal que fica querendo fazer o perfeito, e o perfeito é o feito. Enquanto você não tem o perfeito, muita gente tá fazendo, e você fica sem o feito e ainda fica imperfeito. Gostou? Nossa! Por favor, edita essa parte, Edita. salva e divulga essa aí dá um parte. corte bom, hein? Ah, Essa dá um corte bom, hein? Não, moleque. É esse? repeat. Você consegue repetir tudo isso? Porque Muita gente quer fazer as coisas perfeitas, né? Mas o feito é que é o perfeito. Enquanto você não faz o perfeito, muita gente tá fazendo o feito e você não faz nada e fica imperfeito. Caramba. Quer dizer, feito Sentiu esse tapa na cara aí? significa o Eu seguinte. senti, eu vamos encaixar, né? Eu preciso ir embora, gente. O meu, Não, pode continuar. o meu pode ser 4 horas, a gente edita, pô. Pô, A gente da faz hora. 2 programas, né? Sei lá. Como é que o pessoal fala? Imersão. Imersão no podcast É. com Anderson Michelete. Cara, Já podemos vender até o seu curso aqui de empreendedorismo, tá? pode vender aí. Arrasta Vamos- pra cima. Arrasta pra cima. Ele ainda não tem, mas a gente tá começando agora. Se cadastra. Ó, dá o seu like e arrasta pra cima. Não foi? Puxa pro lado dele. A gente também tem aula de stand-up também, viu? Vamos lá, senão não termina. Eu preciso ir embora. Hoje tá difícil não rir, viu, cara? Aí o cara, eu comecei, cliente ruim, mais ou menos, né? Porque é o feito. Aí eu falei, isso aqui, vamos lá, vamos divulgar. Eu fui na produtora. Cheguei na produtora. Essa história é longa, mas pega ela aí. Aí cheguei na produtora, aí o cara olhou, o cara com o pé na
cadeiras assim em cima, né? As secretárias assim. Eu falei, mano, que CD é esse aqui? Aí eu falei assim, não, CD é do rapaz, não sei o que. Ele falou assim, mano, o cara canta mal, né? Mas quem foi que fez, né? Aí eu falei, fui eu. Ele falou, não, então você não quer trabalhar pra mim assim? Eu falei assim, quero. Eita. Beleza, né? Aí o cara também começou mandando cliente ruim. Né? Aí começou a vir um pessoal melhor. Um pessoal bom, tal, não sei o que, tal. Aí começou a melhorar. Aí começou. Não, o cara é do interior de São Paulo. Falei, opa, já tô produzindo no interior de São Paulo. Não sei o que, Minas, Goiás, Manaus, não sei o que, Brasil todo, produzindo, só fazendo lá, pá, uma música atrás da outra, assim, 2, 3 músicas por semana, né? Só dá eu lá nos stories, né? Fazendo lá. Eu só faço, você não dorme, não. Aí, beleza. Aí o cara falou, ó, tá vindo uns clientes de Nova York. Aí eu falei, eita, nossa, aí eu nem dormi, né? Nova York não, de Londres. Nossa. Aí eu nem dormi, pá, quando chegou... Pensa no negócio que eu fui fazer. Você falou histórias. Essa não sei se você vai conseguir rir, mas vale a pena rir, né? Tudo que você faz tava ruim. Nossa. Mano. Aí eu não vou assistir. Você assistiu também, é problema dele, né? Não vou falar o nome dele. Mas você sabe que foi você, viu? Você Cê sabe que foi você. Não, aí pensa, o Mas cara. em off ele vai falar nome. Eu quero saber, né? O cara sai lá de Londres, uma dupla, sai lá de Londres, vem pra cá, aí pensando que o cara vai gravar música, um pop, um rock. Não, ele vai gravar pisadinho. 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 Um brasileiro saiu de lá, veio pra cá pra gravar pisadinho pra depois voltar pra lá. Eu falei, não acredito. Ah, meu filho. Você gastou dinheiro à toa, né? Não, aí ele queria misturar Não, pisadinho. que bom que te pagou, né? Porque... Mas pagou, ele... pelo menos? Não, a produtora pagou. Mas... ele queria misturar pisadinho com ragaton. Nossa. Imagina como vai ficar beleza. Não, aí fomos tentando. Eu tô tentando na minha imaginar. cara aqui xingando minha mãe, porque eu não vou mentir não, de música eu não sou muito bom não. Eu tô tentando saber, eu tô aqui tentando imaginar o que é uma pisadinha e tô aqui muito mais pensando o que é um ragatón. Pisadinha. Depois vai zoar o da igreja aqui, né? Mas pisadinha. Pisadinha, hoje não tem mais. Hoje evoluiu pro tal do piseiro, né? Então, por exemplo. A música. É o forró de antigamente? Mano, vocês vão precisar me trazer mais vezes, cara. Mas, ó, presta atenção, só pra você entender o que é piseiro e vocês colocam o pi. Por exemplo, ó, ele queria misturar, por exemplo, o ragaton da Shakira com a Beyoncé com tipo, passa lá em casa. Fala que minha. Que juntar isso. Aí eu falei, mano, não vai rolar. Aí esses pedaços. Não, eu tô tentando entender como que ele queria colocar o reggaeton com pisadinho. Além disso, tipo assim, ele tava com aquele teclado dele, aquele teclado de bar eletrônico, e aí eu tinha que fazer na bateria de verdade. Aí, pensando que eu fui pro estúdio, não deu certo. Aí tá bom. Aí ele me mandou, falei, fala o jeito que você quer, me explica, desenha e tal, não sei o quê. Outro dia eu peguei, fiquei das 11 até 3 da manhã, não deu certo. Então, tipo assim, essa história, assim, pra mim, assim, quando eu tô com alguma situação ruim, eu falo assim, eu já passei por coisa pior. Mas deu certo no final? Não deu. Não Eu teve gravei jeito. 2 músicas, ele não gostou, e ainda uma música que era uma regravação do acho que Zezé de Camargo. Eu copiei igual, aí também não gostou, e nada eles gostaram. E tipo assim, eu falei, mano... Sabe quando você sente, tipo assim, mano, você sente nada? Eu falei, mano, não. Aí depois eu falei, o problema não sou eu, você tem que botar o de cima Você de falou, volta. é porque eu acho que eu ia ser essa pessoa que ia falar, mas você não pensou numa possibilidade de que não dá pra fazer isso? Aí que Vai acontece. ficar ruim. Eu ia falar isso pra ele. Não, aí que tá, né? Aí entra na PNL, na autocontrole. Meu coach. Sim. Aí assim, a gente vai desenvolvendo algumas coisas e tipo, eu tive que dar aquela segurada, mas assim, a situação assim, nessa parte de produção assim, foi difícil, foi muito ruim. Sabe quando você sente... E outra, a gente é cristão, a gente sente uma coisa ruim. Parece que quando você não flui, né? Você tá tocando a música lá, depois vocês editam a música que eu cantei aqui. Não, pode deixar aí. Ah, Não, porque a gente tem... A intenção desse podcast A gente é humano. é mostrar que justamente o nosso pastor, ele toca pisadinha. Cara, falando pra vocês aqui, tipo, qualquer coisa, largo 13, lá tá cheio de música, viu? Fique esperto lá que outro dia... Outro dia tem os irmãos da igreja, entraram na loja, Vai desenrolando. nem o Lucas consegue mais rir, só eu tô rindo. Imagina, o pessoal chegou na loja, começou a tocar música, aí por coincidência era das músicas que eu tinha feito, o casal da igreja falou assim,
Ô, irmão, ou falando pro dono da loja, foi meu pastor que fez. Gente, mas isso aqui é interessante, Eu falei, né? gente, que ponto que nós estamos chegando, né? Outra coisa também que é bem legal, essa parte aí, é que naturalmente as pessoas falam assim, eu faço isso direto, gente. Vocês não vão, meu Deus, vão me matar. A pessoa fala assim, não, é que precisa ensaiar, que não sei o quê. O cara é ateu, o cara é da Umbanda, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Aí eu falo assim, então, vamos ensaiar tal, né? Mas o cara tá vindo lá faz de conta, lá de Cotia. Uhum. Aí eu falo, mas que hora que é? Não, tem que ser 10 horas, 9 horas da noite. Eu falo assim, então, meu, pra não ficar tão longe pra você, aí eu abro o fundo da igreja. O cara nunca iria. Eu quero dizer o seguinte com essa história, né? A pessoa nunca iria. Nunca iria na igreja. Mas, como sou eu, que ele enxerga uma pessoa, eu não tô levando ele pra dentro da igreja pra cantar música, mas no fundo, né? Muitas vezes a gente abre, a pessoa vai lá pra gente acertar um tom, acertar alguma coisa, a pessoa entra no local da igreja por mim. Sim. Pela minha pessoa. Ele não entraria, entendeu? E nisso daí a gente começa a ter um diferencial, que nem vocês falaram, a estrutura do trabalho do podcast. Eu sou pessoa, eu sou uma pessoa, então não vai mudar nada a minha religiosidade, entendeu? Ela só vai me atrapalhar. Mas se a religião, que faz parte, por mais que a gente não goste, a pessoa não deve ser religioso, mas ele pertence a uma religião. Por mais que eu fale, não, eu não sou. Não, você vai falar que você é cristão, se vier um censo. Você não vai falar assim, eu não tenho religião, minha religião é Cristo. Você vai falar assim, eu sou evangélico. Então, dentro disso, o preconceito, ele existe quando as pessoas olham pra você e não vê uma pessoa. Quando ele não vê a pessoa, não tem como. Ele vai olhar... uma vez eu até falei pro menino, ele foi lá e colocou uma espada de São Jorge lá no negócio. Eu falei, cara, de boa, a planta é tão bonitinha, a planta não faz mal pra ninguém. Mas se eu disser essa planta aí, sabe o que vai acontecer? Os evangélicos não vão entrar nessa loja, não vão entrar na minha escola. Porque a planta tava lá no fundo, era de provavelmente um antigo locatário, ele pegou, colocou na frente. Falei, cara, a gente é tão ruim, a gente é tão, assim, muitas vezes a gente chega a ser podre, né? Jesus fala sobre deixai vir a mim os pequeninos, né? Quem são os pequeninos? Deixai vir a mim é bem relativo. Quais são esses pequeninos? Só as crianças, né? Qual que será essa profundidade da palavra de Deus? E aí a gente coloca uma planta, essa planta que não fez nada mal pra ninguém, ela é rotulada como uma planta do diabo. Aí a gente vai pro instrumento musical, é do diabo. Não, a dança é do diabo. Peraí, meu, tudo é do diabo agora? O que Jesus fez nessa vida? Né? Só morreu? Fez mais nada? É incrível como muitas vezes a simplesmente você ser você, eu tenho certeza. Lógico que a gente tem a ver com divulgação, com impulsionamento, uma porrada de coisa, mas eu tenho certeza que quem vê, independente da religião, que vê a descontração que nós estamos tendo aqui, ele não vai ter mais a mesma imagem da igreja. Do mesmo jeito que eu sei que vocês estão aqui, eu já estou entrando, virou ministração já, né? Vamos lá agora. Deixa eu te usar, meu irmão. Não, do mesmo jeito que vai ter gente que vai olhar pra mim, pra vocês, e vai falar assim, não, isso não é de Deus, isso aqui. Não, eu sou de quem? Sou de quem? Se não é de Deus, eu sou de quem? Pelo amor de Deus. Não é. Vai me mandar pro inferno? Então manda logo, entendeu? Só que eu não tô ligando. Então assim, hoje a gente tem essa ideia, essa visão, né? Não tem como a pessoa ter alguma coisa e ele não ser. Ou ele é e tem, ou então ele acaba não sendo. E é interessante esse ponto que você falou, porque eu tenho uma história semelhante a essa, né? Algumas histórias, mas é uma que me impactou muito. Mas é justamente interessante essa questão. A pessoa, talvez ela não iria numa igreja, ela não entraria numa igreja de forma alguma. Mas por conta do seu trabalho, por conta de quem você é, por ela te conhecer, ela passa a ir na igreja, ela vai na igreja para conhecer aquilo, e através daí ela pode conhecer o que é a igreja, né? Porque a igreja, na verdade, somos nós, aquilo que a gente fala. Então, aí ela passa a conhecer nós, que a gente volta lá naquele assunto que a gente tá falando da profissão. Não importa o que você faça, desde que você seja. E depois que você entra mesmo. na profissão, você vai um pouco mais pra trás, você só é pessoa, só é gente. Exatamente. E aí a gente volta lá nesse assunto, que é justamente assim, independente de onde você estiver, se você tiver a sua postura de cristão, tá bom. Você pode ser um cantor, você pode ser um musicista, você pode ser... Ó, tô falando certo, viu? É que todo mundo fala músico, não é músico, é musicista, né? Tem gente que fala errado. Não, as duas palavras.
Uma vez eu falei músico, falei, não é música, é musicista. Eu falei, tá, desculpa. Geralmente é mais colocado por causa das meninas, né? É música. Você é uma música? Musicista. E aí, independente, você pode ser um ator, você pode ser qualquer outra coisa, mas desde que você tenha uma postura de cristão. Porque é a sua postura que vai chamar a atenção das pessoas e vai fazer com que as pessoas entendam que você é um ser humano, né? Não é porque você é cristão que você não olha para os outros. E querendo ou não, a religião afastou muito as pessoas de Cristo, né? A própria igreja afastou as pessoas de Cristo ao invés de aproximar. E eu tive uma história muito parecida, mas eu vou deixar para uma próxima pauta porque ela vai ser uma convidada nossa. Porque senão vai estender o meu assunto. Mas vamos continuar com o Anderson aí. E aí, agora vamos lá. Você entra na igreja, faz todo esse processo junto ao grupo de louvor Elim e tal. E quando você se torna, eu não sei qual foi os seus cargos na igreja, mas aonde entra o pastor? Quando entra o pastor Anderson? Na realidade, com o tempo foi tendo a questão hierárquica, né? Diácono e presbítero. E quando o pastor primeiro foi o Germano, ele foi para Brasília, não lembro exatamente, mas ele saiu e ele era um auxiliar do Silvio. Depois veio, se eu não estiver enganado, o Denis, né? E um período curto, acho que ficou, se eu não me engano, o Marcos. Mas foi esses três, né? Então, após esses três, eu assumi chamado de co-pastor, né? E eu me lembro muito, assim, né? Nessa época de co-pastor, praticamente a gente tá ali, juntamente com os obreiros e com as equipes, à frente da igreja, porque eu peguei uma época que a pastora Néia, ela não estava no Casablanca, ela estava no Parque Brasil. Não sei se foi, aí você talvez tem datas melhores, foi 2 ou 3 anos, não lembro exatamente. E também peguei uma época que o pastor Silvio, ele também estava auxiliando na própria Igreja do Socorro, e também ele tinha muitas viagens, ele ia pro Chile, mais frequente do que em outras épocas. E essa época caiu bem ali na época que eu estava ali na igreja do Casablanca. Depois a gente teve uma iniciativa de reabrir uma igreja que estava fechada, já tinha 3 meses que estava fechada. Nós pegamos alguns músicos, alguns pessoal do louvor e reabrimos a igreja do Planalto, que estava tinha uns 3 meses que estava fechada, mais ou menos, depois reabrimos para fazer culto, né? E tinha conversado com o pastor dele enviar um obreiro para lá. Não deu naquele tempo, mas depois ele mandou. E aí nesse espaço de tempo, quando eu estava só no Casablanca, ele me direcionou para o Socorro. Foi assim, né? E ele falou 3 vezes comigo, né? Ele falou, eu quero que você vá pro Socorro. Aí eu falei, não quero ir. Eu não quero, não tô sentindo. Aquela coisa, eu sou pouco dessas pessoas que está sentindo, eu não sou muito disso, né? Eu acho assim, eu obedeço, né? Às vezes a gente aceita melhor, não aceita bem, mas eu obedeço. E aí ele falou uma segunda vez, aí eu falei, assim, né? Eu falei assim, então me manda 2 casais junto, né? Eu falei assim, tipo assim, coloquei uma, tipo assim, já que eu vou pra lá, tipo assim, já que eu vou pra lá, e lá é uma treta, mano. Tipo assim, mano, lá não tem ninguém, cara. Não tem ninguém na igreja, não tem ninguém na rua, não tem ninguém no bairro. Tipo assim, mano, eu não sou a pessoa pra isso, né? Alguma coisa dentro de mim, né? E aí não rolou os 2 casais. Não rolou, foi só apenas um, né? Eita. E aí, tipo, ele falou a 3ª vez, eu falei assim, não. Aí eu falei assim, tipo assim, não, eu vou. Quando? Tipo assim, aí passou um tempo, né? E foi assim, a questão de assumir igreja, né? Agora a questão pastoral, acho que é natural, vai fluindo quando você começa a... vamos lá, uma palavra que eu tenho dentro de mim, não sei se isso é usado por outros pastores, mas isso eu pode... Quero que eu... Edita aí. Elias! Edita aí. Como que você sabe sobre chamado? Cada um vai ter uma definição, vai falar coisas assim extraordinárias, aquelas coisas chiques, assim, que politicamente correto. Como que você sabe se você tem chamado ou não? Você gosta de cuidar do problema da vida dos outros? De ajudar no problema? Você, tipo assim, tem paixão, pra não falar coisas mais fortes, né? Você tem uma emoção, né? Tipo assim, você gosta, você tem chamado. Você não gosta, você fala assim, muita dor de cabeça, não sei o quê. Tipo assim, alguém chega assim e fala assim, como que você sabe do seu chamado pastoral? Claro que pode ser 5 ministérios, pastores, evangelistas, amém. Né? Mas vamos colocar o pastoral, que é estar à frente de uma igreja. Você sabe se você gosta, se é chamado? Alguém fala assim, pede oração. Qual é a sua reação? Aí você fala assim... Qual que é a sua reação? Se a sua reação for essa que eu vou dizer, você tem chamado. Alguém chega assim e fala, você pede oração. Ora pela minha depressão. Aí você fala assim, demorou. Tipo assim, você fica animado com essas coisas, você tem um chamado. Se você fica assim, ai, nossa, eu não sei se você tem chamado. Não sei.
Agora, Olha, o cara já ajudou coloca, bastante. o cara coloca assim, tipo assim, ó, por exemplo, esses dias eu tava lá fazendo a oração da meia-noite, né? E começou a chegar uns pedidos assim. Como que era? Eu quero ter filho. Aí eu olhei pra cima assim e falei assim: Jesus, você tá por aí, né? Você tá por aí, que você tá mandando coisa mais pesada, né? Aham. Não, alguém chega pra você e fala pra você orar. Eu falei assim, cara, não, né? Depressão, essas coisas assim, tipo de câncer, assim, bastante. Eu falei, opa, câncer, manda aqui, né? Manda aí pra nós, né? Pega lá os testemunhos lá do Socorro, né? Que não fica parecendo mentira, né? Mas Aham. pega lá os testemunhos e tal. E, não, câncer, manda pra nós aqui. Aí você já junta a igreja. Gente, nós temos um pedido de oração. Tipo aquela coisa de tipo, né? Você não tem um dízimo alto, você tem um pedido de oração. Tipo assim, eu acho que é isso. É isso. Já ajudou bastante, porque, por exemplo, você que tá aí pedindo pra ser líder de alguma coisa, ouve direitinho essa parte, volta um pouquinho, ouve essa parte. Se você não tem essa vontade, para de encher o saco. Não, Continuando assim. o que eu- isso Muito que, louco, Isso que você falou é muito impactante, mexe muito com o momento que eu tô vivendo. Eita, Deus. Reunimos Cê- nos... Essa questão do pedir oração, eu venho numa situação bem difícil desde semana passada. Essa semana eu perdi meu avô, meu filho tá internado. Então eu venho, e eu venho nessa questão, pastor, ora por mim, me apresentem suas orações. E essa questão do retorno que você tem, de você sentir isso, isso é sensacional. Não faço questão. Não, falando sério, agora eu não tô brincando. Eu sei que quando... Grava. Eu sei que quando for pro ar já resolveu, Não, certeza, amém. né? Sim. Então assim, claro, você vai mandar agora, pode mandar pra mim saber nome, essas coisas, mas tipo assim, é aquela coisa de você falar assim, nossa, que legal, quantos pedidos de oração, tipo assim, você ia perguntar por causa do celular. Um celular é da igreja, não é meu, né? Então um celular é da igreja e os outros dois são meus, um é pra, como se fosse um principal. Pessoal e um de trabalho. Nem chega assim, mas é um principal, um reserva por causa da questão das produções, que eu não posso ficar sem telefone. Hoje, no momento, eu não posso mesmo. Então, tipo assim, cara, é tipo assim, vamos lá. Por que ele tá falando disso? Porque quando ele chegou, ele colocou 3 celulares em cima da mesa. E aí, como ele não Aí a perguntou... gente olhou e falou, gente, Não, mas a gente ia falar, a gente ia jogar. Como é que era administrar? quê? Eu não consigo administrar um. Então, por É bem exemplo, temos aqui, nesse espaço de tempo, temos pedidos de oração. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim é mó... Você viu o que a gente fez? Um bonequinho? Sim. CAT, né? Nossa. Serviço de atendimento ao crente. Então, Adorei. nossa, então, tipo assim, é porque, não sei, hoje pra mim é isso. E o que mais, o pastoral? Evangelístico. Vão me chamar de louco, vão me falar, eu não sei, tem gente que não vai fazer, tem gente que não vai gostar, mas, então, vamos fazer culto dentro de um bar. Quando? Domingo agora. Eu vou. Nós vamos fazer o culto dentro do bar. Não, mas aqui não sei o que. Não interessa, nós vamos fazer o culto. Você vai fazer, você vai vir. Eu não sei, eu não tenho como obrigar as pessoas. Eu não gosto de obrigar ninguém, eu convido. Mas eu vou estar lá e Como é isso? Vamos Da onde surge isso, cara? Então, Sério? a gente tava evangelizando, aí o rapaz, o Ivan, né? Eu já queria fazer um culto ali na comunidade, o Ivan falou, é meu tio, tá, não sei o que, e a gente acabou, nem sei exatamente como, mas não podemos fazer um culto aqui, podemos. É um bar onde o time do Socorro se reúne, vamos fazer o culto dentro do bar. E aí, quando eu falo ser fora da caixinha... Sabadão, você pode passar lá, eles vão estar vendendo pingas, vão estar fazendo tudo que eles fazem. Eles não vão vender Coca-Cola, não, eles vendem cerveja, mas no domingo não vão fazer culto. Isso que é o louco. E quando eu falo pensar fora da caixinha, é justamente isso. E é o que a gente quer trazer pra galera. Por que não fazer algo diferente? Porque, assim, a igreja, a gente tem que sair daquele quadrado, a gente tem que sair da mesmice e a gente precisa mostrar para as pessoas que ser igreja não é ficar ali o tempo todo com aquela roupa igual, com aquela música igual. Não, nós somos seres humanos, nós gostamos de futebol. Eles, né? Eu não gosto de futebol. Porque o corpo já mostra, né? Aí a pauta da sobrepeso. Mas assim, eu gosto de outros esportes, eu gosto de dançar, eu gosto de... Se me chamar pra ir pra uma festa, eu vou tranquilamente, amo viajar. A gente gosta de coisas diferentes, assim, que pra aquele padrãozinho da igreja é diferente. E é isso que a gente tenta passar pra galera. E é muito gratificante ter o Anderson aqui pra poder falar um pouquinho pra gente sobre essas diferenças, né, digamos assim.
No momento a gente tem algumas coisas que estamos tentando, né, fazer. E assim, é como surgiu indo pra rua, sabe? Tipo, mas aqui ninguém faz mais isso, aqui não sei o quê. Não, mas nós vamos, né? Nós vamos fazer evangelismo de rua, né? Não tem tantas pessoas, mas vamos fazer. Sabe, aquela coisa de tipo, vamos que vamos, né? E aí você mexe com o mundo espiritual, você mexe com o mundo espiritual, você traz, você leva o seu natural pro espiritual, né? Você chega no sobrenatural, e o sobrenatural ele volta, que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então eu trago ela para cá, né? É a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Senhor? O reino, né? O reino ele vem até nós, né? Porque nós atraímos isso porque foi conquistado na cruz. Aí eu vou para a oração, dentro da oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como... É sempre invertido, né? Quando ele fala da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós já... Entendeu? Como sempre ele coloca em segundo, mas na execução do primeiro, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia, já falando no futuro nos dai hoje, trazendo para tipo assim, sempre assim, fora da caixa. A oração era fora da caixa, ela não é dentro da E da as lógica. pessoas fazem a oração do Pai Nosso sem prestar a mínima atenção do que vai sendo dito. Não. É engraçado que uma vez eu fui falar pra uma pessoa isso, eu fui falar, brincar. Falou, você não pode orar desse jeito, não. Assim como eu perdoo outro, porque você não perdoa. Aí a pessoa, como assim? Eu falei, presta atenção no que você tá falando. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se você não perdoa aquele que te ofendeu, então você tá falando pra Deus, me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando o outro. Logo, você não vai ser perdoado. A galera não presta atenção. Não presta atenção. As pessoas falam, tipo assim, canta, igual você é da área da música. Então, canta uma música sem prestar atenção no que está sendo cantado, ora sem prestar atenção no que está sendo orado, e depois reclama, poxa Deus, mas a minha vida não prospera. Mas o que você está conversando com Deus? O que você está falando para Deus? Como uma ministração que eu ouvi hoje, que a oração ela tem que ser específica. Você está fazendo uma oração específica para Deus? Deus, eu quero um celular com uma capinha verde. Não, se você não pedir do jeito que você quer, Deus pode ser que não te atenda, porque ele tá esperando você ser específico. E Deus, ele é específico. A última pra gente ir embora, hein? Assim... Vocês podem até não editar, mas assim, a oração do Pai Nosso, ela é uma verdadeira adoração, né? Você coloca ali a santidade de Deus, você fala sobre a adoração. E ela é bem específica, né? Então, essa especificação, né? Nós entendemos que até ali no início é dito assim, que por causa daqueles que usam dessa religiosidade, ele fala, entra pro teu quarto e tal. E aí algumas pessoas confundem isso, por exemplo, em nós fazermos uma oração aqui em público. Ficam falando, mas não pode orar em público, você tem que orar sozinho. Não é nada disso, é que tá falando que aqueles hipócritas que faziam dessa forma, eles utilizavam dessa ferramenta. Senão nós não poderíamos orar coletivamente, seria tudo individual. Mas ele dá essa opção de que para você entra pro teu secreto. E ele diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito, então entra nessa questão até mesmo de quando nós orarmos em coletivo, nós temos que entender que isso é um modelo, né? E a adoração, ela faz parte, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma verdadeira adoração, né? Então, a oração, ela faz parte de um contexto de adoração. Tem alguma coisa? Boa. Não, eu já partindo mesmo pro final, eu queria entender quais são seus hobbies, o que um pastor faz fora da igreja, fora do trabalho, o que um pastor gosta de fazer. Dá tempo de fazer alguma coisa além de ser pastor, não, produtor? Aí é que tá. Dá tempo, dá. É que, pra falar a verdade, aí vai ser assim, questão de opinião, né? As pessoas, elas querem, muitas vezes, te colocar dentro de uma caixa, né? Eu entendo que você tem que tomar cuidado com a saúde e realmente eu deixo um pouco a desejar, né? Mas, por exemplo, você vai fazer o seu hobby. O hobby, ele trabalha com o hobby dele. Eu gosto muito, assim, de estar na igreja. Eu adoro um culto. O pessoal fica falando assim, vai ter... Esse dia colocaram lá, que hora que vai ser? Evangelismo, não sei onde tá lá. Eu pensei que eles iam só colocar um negócio, colocar até uma foto. Eu falei, mano, como é que eu não vou? Mas, assim, pra falar a verdade, tenho muita dificuldade de falar sobre hobby
hobby, porque parece que eu não tenho os hobbies. Os hobbies estão ali dentro da nossa atividade. Eu tô me esforçando pra, tipo assim, dar aquela meditada, aquela vegetada, sabe? Você para assim... Não fazer nada. Isso não fazer nada. Eu tô me esforçando. Então, os feriados eu tô tentando criar um hobby, o hobby de não fazer nada. É que o Anderson, ele é um exemplo claro aqui pra gente daquilo que dizem, né? Encontre aquilo que você quer trabalhar e nunca você vai trabalhar na vida. Porque aquilo que você ama fazer, né? Sim. Porque é o que o Anderson faz. Ele ama trabalhar com música e ele ama estar na igreja. E ele faz isso o tempo todo. Então é como se... É natural. E a gente fala muito disso porque, por exemplo, a gente na igreja... Eu tô na igreja o tempo todo. Porque é evento, é isso, é aquilo, é ensaio. E aí, quando não tem nenhuma programação na igreja, o que a gente faz? Liga pra um amigo e fala, que horas é o culto na sua igreja? E a gente vai pra outra igreja. Porque a gente gosta disso. Querendo ou não, é aquilo que a gente gosta de fazer. Fora que você passa na porta de uma igreja, nossa, eu já fiz culto, isso. Né? Nossa, que tá legal. voltando do trabalho, hoje não é dia de culto na minha igreja, aquela igreja tá tendo bom, culto. Né? Tem criança em casa, deixa eu ir pra casa. Não, eu já passei, já voltei do trabalho, não tinha culto naquele dia na minha igreja, aí vi uma igreja aberta, deixa eu ir ali. E fui. Tem o culto da noite e o culto da manhã no Socorro. Aí teve uma vez que a gente ia fazer uma coisa no que era. Confraternização, né? Aí eu não aguentei, eu fui lá pro Casablanca. Vou participar de outro culto aqui, porque... E é engraçado, por exemplo, quando eu tava no projeto missionário lá na Irlanda, o nosso culto lá era no domingo de manhã, e eu não tava acostumado com culto de manhã, porque aqui até então era só culto à noite. E aí eu cheguei lá, e o projeto missionário que eu estava não era da igreja Elim, mas a igreja era bem próxima da nossa igreja Elim lá de Portadown, da Irlanda. E aí o culto lá era de manhã no domingo, à tarde eu ia pra casa de almoçar e tal, e à noite eu ia pra Elim. Então eu participava dos dois cultos porque eu sentia a falta de estar no culto da noite. E é justamente isso, né? Às vezes as pessoas ficam nesse questionamento, mas por que vocês gostam tanto de estar na igreja? É isso, é a comunhão, é a brincadeira, é a conversa. A adoração é algo gostoso, sabe? Quando você tem aquele contato com Deus. É por isso que a gente gosta de estar muito na igreja. Quando você fala assim de hobbies, vamos não sei aonde, eu falo... vou ter que faltar no... Cara, você... E outra coisa, fora que você acha uma chatice. Cara, assim, vamos não sei aonde. Eu falo, nossa, mó chato. Mas a gente vai, né? Por exemplo, quantas vezes eu já fui em barzinho com os amigos, quantas vezes eu já fui em festa de amigos, vou na casa do pessoal assistir filme, vou muito em cinema, adoro cinema. Assim, vai ter casamento. Casamento de quem? Onde? Nossa, não é no horário do culto, não, né? É antissocial. Mas a gente faz outras coisas, gente. Porque a gente gosta. Qual é o seu hobby? Eu ser antissocial. Quem vê pensa ser antissocial. Conversa com todo mundo, vai em tudo quanto é lugar. Mas que da hora. Qual é o seu hobby? Não, eu adoro ser antissocial. É uma coisa que eu tento fazer de vez em quando. Mas assim, só duas coisas rápidas. Uma das coisas que eu quero falar é que o Anderson ele comentou aqui, e ele tem um culto, a oração da meia-noite. Então, todos os dias, à meia-noite, ele faz uma oração. E é em qual plataforma? O que você Igreja usa? Elim Socorro, Facebook e retransmitido no YouTube. Então, todos os dias, à meia-noite, o pastor Anderson faz essa oração da meia-noite. E o que você comentou aqui, só pra gente finalizar, passando pro final, você comentou que quando o pastor Silvio te deu essa proposta de você ir pro Socorro, de início você não queria muito. Depois dessa trajetória toda, hoje, depois de quanto tempo que você já é pastor? Lá no Socorro tem 6 anos. 6 anos. Depois dessa trajetória de 6 anos como pastor, teve muita evolução, muita coisa aconteceu. O que o Anderson de hoje diria para aquele Anderson de 6 anos atrás? Olha, pergunta difícil, né? Algumas coisas eu não teria como dizer por quê. Porque eu só teria como dizer porque passei. Entendeu? Então, tipo assim, como você conduzir certas situações que eu não tinha passado. Então, hoje eu teria como dizer, mas porque passei. Então, é meio que assim, a trajetória que você tem, ela muitas vezes é a sua própria lição. Agora, algumas coisas eu posso dizer que eu não precisei falar porque eu sempre prestei atenção nos nossos líderes, né? Que aí os mais próximos, né? Pastor Silvio, pastora Claudineia e alguns líderes que nós tivemos nessa trajetória, que foi líderes de jovens, líderes até mesmo de mulheres, da igreja local, né? Então essas pessoas, não vou falar nomes porque eu vou esquecer de algum, então não vou falar. Mas essas pessoas nos ensinaram coisas a qual eu não precisei dizer, certo? Porém,
O que eu diria, que são várias coisas que eu diria, né, que nem você perguntou, eu só conseguiria dizer por ter passado. Mas se fosse uma única resposta, eu acho que é sempre eu teria feito algo que eu não fazia, que é o que eu faço. E aí seria essa parte mais da oração, da busca mesmo, que eu não fazia. Não era uma busca, era uma coisa meio tipo... com toda a verdade, sinceridade, era só aquela mecânica religiosa, né? Porque eu tenho que orar. Sim. Por que você tem que orar? Porque eu sou crente, né? Por que você tem que ler a Bíblia? Porque eu sou crente, não quero ir pro inferno. Meio que é isso. Não era porque, nossa, que louco! Nossa, que da hora! Nossa, sabe assim, o que você diria, né? Sobre esses aspectos espirituais, eu diria essas coisas. Por quê? Porque, nossa, de verdade, se orar acontece. Nossa, acontece, mano! E assim, a galera de verdade não acredita. Sim. É a falta de fé. E você só vai ter fé quando você de verdade fizer como uma cirurgia. Cirurgia é o seguinte: o cara te dá uma anestesia, você confia que você vai entrar lá e ele vai te operar. Com medo, com receio, com tudo que te cerca. Mas você confia. Do mesmo jeito que eu falo, radical não é aqueles que pulam de um bungee jump. Radical é quem dobra o joelho e ora, né? Eu falo que o cara de bungee jump, ele simplesmente é um maluco. Normal, como qualquer um. Porque eu me considero, sim, fora da caixa comparado com esse cara. Sabe por quê? Que ele tem coragem de pular de lá, de cima, e a confiança que ele tem, que é um pedaço de tecido, de coisa, vai segurar ele, entendeu? Ele não tem a coragem, muitas vezes, de dobrar o joelho dele e orar por alguém que tá com algum problema. Então, quer dizer, ele é quase radical. Mas quando eu penso na fé, eu acho ele normal. Entendeu? Ele tá confiando num pedaço de coisa, por mais seja frágil, mas é natural, não é sobrenatural. E aí você vai falar o que depois disso? Sério? Fala pra mim. O que eu falo aqui agora? Tchau, obrigado. Acabou, tchau, até mais. A galera sou radical, que eu bebo, que eu faço isso, que eu pulo daqui, pulo daí. Cara, tá, isso eu também faço, só que a diferença, como eu não tô me matando, se isso não me segurar, eu vou pro céu, porque eu não tô me suicidando. Radical é confiar em Deus. Eu ia perguntar pra ele, deixa uma frase como o Joe sempre faz Mas já aqui. falou. Ele já acabou de falar. Acabou. Já Acabou. falou. Bom, Mas tem alguma coisa que você queira finalizar, queira falar? Acho que foi bem legal, né? Eu tenho sim, eu quero vir mais vezes. Simples assim. Diretora, anota aí. Próxima vez também. Porque assim, como nós, graças a Deus, não tínhamos pauta, então nós falamos sobre várias coisas e essas coisas abrangeram várias coisas. Mas, com certeza, a minha frase não tem Gente, é simples assim, eu não tenho uma frase, minha frase eu quero voltar, só isso. Gostei, não, já, o gostei. convite já tá feito. Não é Já assim? tá feito. Não é assim? Volte, ó, por vai ser ao favor. vivo. Quando ele voltar, a gente vai subir ao vivo. Olha o que seria o normal, eu criar uma frase aqui pra eu poder... Vou fazer uma frase de efeito. Então, a frase de efeito é que eu não tenho uma frase de efeito. Eu vou pensar nela até o próximo programa. Não, a frase de efeito, se fosse para falar, é assim, não tenho, de verdade. Mas sempre pensa assim, nesse assunto que a gente tá falando, radicalismo, na realidade, é o sobrenatural. Radicalismo é o sobrenatural. Tudo que é natural é feito pela inteligência espiritual de que você recebeu de Deus. Tudo que você recebeu foi de Deus. Então, radicalismo é quando você fecha o olho e você não vê. Você não vê, é assim, fé é o firme, né? É uma coisa sustentável e também é o fundamento, quer dizer, tem profundidade daquilo que você não vê, mas é a certeza daquilo que você espera. Eu acho que não tem mais o que falar, velho. Bom, queria te agradecer, ter disponibilizado o seu tempo, de ter vindo até aqui. Obrigado. Se passar, porque eu sei que às vezes a gente faz umas perguntas meio chatinhas de responder. Não, foi boa as perguntas, foi boa. Não fugiu de nenhuma. Não, Não fugiu de nenhuma. Mas eu também posso, o podcast de vocês, mas eu posso falar. Na próxima vez vocês pode pegar mais pesado. Então vou até anotar essa Anota aqui. aí. Anota aí. Te agradecer de coração, obrigado. Deixa o Instagram, tanto do Anderson como da empresa do Anderson, por favor. Você colocando Amém Produções, ou então Escola de Música Amém, ou Escola Groove Music, já dá acesso. O endereço? Avenida Belmira Marim, 837, Escola de Música. Então, esse é o foco para você estudar.
caso você queira fazer alguma coisa sobre produção musical, essas coisas, eu atendo lá, porém os projetos eles são direcionados para o estúdio que tem a necessidade ou a capacidade para o seu projeto. É que, resumindo, Anderson, ele tem a escola de música, ele tem a produção musical, é pastor, Só para é tudo não junto sei, e misturado. algumas coisas, só para deixar aberto. Algumas pessoas pensam assim, que quem é produtor musical é dono de um estúdio. Né? Aham. Não é isso. Agora, tem donos de estúdio que também produzem, né? Mas eu não trabalho com um estúdio, por quê? Porque cada estúdio atende projeto diferente. E graças a Deus, no caso, você sabe, eu não atendo um projeto, eu atendo projetos sertanejos, é um tipo de trabalho. O gospel, dependendo do nicho, é outro. O funk e assim sucessivamente são outros tipos de estúdio. Então eu atendo lá o escritório e aí a pessoa é direcionada para o melhor local para ela. Show. Exatamente. Telefone? 955560229. O meu, né? O da igreja eu não sei. Não. Pessoal, vai estar tudo na descrição. Os links vão estar todos aqui embaixo, então é só dar uma olhadinha lá. Não esqueça de arrastar para cima também. Não esqueça de inscrever no canal, dar o like lá. Ajuda bastante a gente. Tem alguma coisa para falar, Sil? Só lembrando, nossos apoios aí, Associação A Casa do Pai, Comunidade Terapêutica Conquista, são aí os nossos carros-chefes em questão de trabalho social. Por que a gente fala muito deles? Às vezes a gente comenta um pouco, mas é isso. A gente tem a Associação A Casa do Pai, que é um trabalho social voltado para crianças, voltado para cursos, e entre outras coisas. E a Comunidade Terapêutica Conquista, que é para auxílio aí para pessoas que são viciadas em álcool e droga. Então, esses são os trabalhos sociais que nós temos no nosso Ministério Elim. E aí, obviamente, procure lá essas páginas e Ministério Elim Brasil. Pessoal, é isso. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fica com Deus, valeu. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Ele, minha família em Cristo Jesus.